Olá, dois à mesa em ação aqui na cozinha do Bully. Exatamente. Hoje vamos começar a entrar naquelas terminologias francesas que a gente vinha falando, né? Porque, afinal de contas, a gente vai falar das bases francesas, né? E toda a organização da cozinha, ela foi feita na França, né? Foi quando se começou a estruturar toda a cozinha e, fatalmente, a nomenclatura é toda francesa e vem se fazendo isso desde sempre, né? Certo, muito bem. Então, preparem-se que hoje vamos ficar chiques. E alinhados. Isso mesmo. Gente, estamos aqui no Bully, como já falamos, aqui nesse rodeado de natureza e tem também alguns ruídos no nosso estúdio, porque gente, é vida real. Vida real total, né? E aí o vizinho tá fazendo uma pequena obra, e o outro tá consertando uma cadeirinha, e a vida é assim mesmo. E é assim, e a gente está aqui aprendendo técnicas francesas. Técnicas francesas, porque exatamente. como vimos na edição anterior, aquele cuscuz marroquino delicioso, a gente usou um caldo, né? A gente usou hidratar. Um caldo. E Exato. aí agora a gente vai saber um pouco mais como fazer esse caldo. Exato. Na real, hoje a gente vai fazer vai mostrar as séries, né? De como porque tudo começa por ele, né? E o caldo é interessante porque ele vai progredindo, né? Ele começa um caldo simples e ele vai se transformando ao longo da vida dele, né? E para fazer esse caldo, a gente tem duas coisas importantíssimas para começar, né? Que aí é quando a gente vem falando dessas terminologias francesas, que é, por exemplo, aqui, esse triozinho que se chama mirepoix. Okay. Anota aí. Anota aí. Anota aí que depois tem prova, tá, gente? Só não pode ser oral, né? Porque ninguém vai ficar comendo, mas isso. A gente depois vai passar uma provinha escrita. Quem escrever certo, Gente, certo. O que é o mirepoix? O mirepoix é esse trio de legumes aqui, que a gente tem a cebola, né? A gente tem a cenoura aqui, certo? E a gente também tem aqui o salsão, aipo, depende da região, né? Porque a gente tem nomenclaturas diferentes, certo? E a gente tem aqui também o alho poró. O alho poró, na verdade, ele é opcional, ele não é obrigatório, né? Sim. Esse triozinho é o famoso mirepoix, certo? O alho poró como eu falei, ele é opcional, como também algumas pessoas colocam no cogumelo, né? Sim. E pronto, e vai fazendo as suas variações. Pode dar uma incrementada, mas a base de tudo é esse aqui, o mirepoix, né? E evidentemente que o caldo é extremamente importante na cozinha. O molho, que já é uma derivação desses caldos, eles são assinaturas dos chefes, né? Então a gente realmente tem sempre esse cuidado e essa personalização ao longo do caminho de um molho. Com isso aqui a gente faz uma base. E a partir da base você vai dando a sua personalidade. Né? Muito bem. E eu acho que uma coisa importante também, para saber desde o início, é qual é o seu objetivo com esse caldo, né? Fundamental. Se vai ser um risoto, se vai ser uma sopinha, o que é que vai ser, né? Porque aí você tem que saber se você quer ele mais forte, mais suave, mais escuro, mais claro. Exatamente. Já nessa fase, eu já posso começar a fazer algumas alterações, né? Mas assim, eu tendo essa base, eu já tô bem encaminhado, né? Porque aí a gente vai depois fazendo, por exemplo, se eu uso só os legumes, aí eu venho e vou fazer um fundo, que a gente chama fundo, né, usualmente, de legumes, né? Que aí me serve depois para uma sopa, para um risoto que não tenha nenhuma proteína, né? Fica bem versátil. Fica bem versátil, exatamente. E também tem outra coisa bonita, chique, alinhada, que se chama bouquet garni, ok? Bouquet garni. Toma nota, que é lindo. O que é o bouquet garni? O bouquet garni é esse buquezinho de aromáticas, de ervas aromáticas, que a gente coloca de forma que durante a cocção, durante o cozimento, né, desse caldo, ele vai gradualmente soltando
os sabores. Liberando os sabores, né? Porque caldo, gente, ele tem que ser extremamente aromático, ele tem que ter todo o sabor do que a gente está utilizando. Tem que capturar todo aquele sabor e deixar concentrado ali. Aí momento química. Ele vai passar por um por um processo de osmose, transferências de sabores, né? Que vai do sólido para o líquido, nesse caso, água, ok? A gente vai usar água exatamente porque eu quero transferir para a água esses sabores, certo? Okay. Então, o que é que eu vou fazer? No bouquet garni, eu vou pegar o próprio alho poró, certo? E aqui eu vou fazer um encaixe bem fofo de tomilho, por exemplo. Aqui eu coloquei o próprio salsão, a folhagem do salsão. Né? Eu posso colocar salsinha, certo? Não tem o menor problema. Aliás, é o mais usual. Eu posso, e também uma folhinha de louro, eu coloco aqui dentro, né? Eu posso colocar também aqui alecrim, certo? Fica super bacana também se eu colocar alecrim. E o que é que eu vou fazer? Das duas, uma. Ou eu já venho aqui com esse e já faço uma amarração, ou aqui mesmo eu faço uma amarração, certo? É normal que se faça essa amarração também com um barbante. Um barbante culinário, né? Exato. Barbantezinho que você possa utilizar, né? Aí, vou dar aquela dica de quem assistiu Bridget Jones sabe que num determinado momento ela usou um barbante azul. E aí teve uma transferência. A sopa dela ficou azul, entendeu? Então, não usem barbante de cor, porque azul, inclusive, é uma cor que nem não desperta, né? O paladar, se for fazer com barbante colorido, faça com vermelho, né? Que vermelho desperta o apetite, mas azul é altamente... Não dá, né? Então, pronto, se fizer o buquê com um barbantezinho mais alongado, o bacana é que você pode colocar ele diretamente na panela, né? Amarrar até na tampa da panela, porque aí ele fica ali fazendo o papel dele, mas fica quietinho, comportado, né? Na bordinha. Certo? Mas nesse caso você nem usou barbante, né? Nem usei barbante. Eu usei aqui o próprio filme de PVC, que... Engraçado que muita gente não sabe, mas ele vai a forno, vai a fogão, né? Muitas vezes eu estou fazendo tipo um balotin, que depois a gente vai fazer essa receita que é super bacana. E aí a gente usa, envolve, né? E coloca no forno, coloca em cozimento, inclusive, né? De imersão em água, e ele funciona lindamente. Então aqui você tirou uma tirinha, deu uma enroladinha. Deu uma enroladinha, exatamente. Né? Fazer um barbantezinho do filme, certo? Mas usem barbante tranquilamente, não tem problema. Para o caldo, o que é que eu vou fazer? Vamos imaginar primeiro o primeirinho, que é só de legumes. Né? Então, eu vou colocar aqui dentro de uma panela, que preferencialmente, uma panela que tem um fundinho mais grosso, né? Sim. Porque ele vai ser uma coisa de uma cocção um pouquinho mais demorada. Que é aquela que mantém o calor por mais tempo. Mantém o calor por mais tempo. E aí a gente tem uma coisa. Para cada caldo, né? Para cada caldo, que eu vou colocando, vou agregando aqui os sabores, certo? Eu vou usar um tempo determinado. Porque para legumes, ele é uma cocção mais rápida. Quando eu venho colocando o frango, eu tenho um pouco mais longa. Quando eu venho colocando um camarão, também não é tão longo assim. Mas aí, quando eu entro no mundo das carnes, a cocção é um pouco mais alongada, certo? E pronto, aí depois, feito isso, a gente passa para a parte dos caldos, que aí é cocção lenta, longa, às vezes de um dia. Às vezes de um dia, acredita? Para reduzir bastante, Para reduzir bastante, né? Então, às vezes, os molhos começam uma panela gigante e termina uma coisa minúscula, né? Mas ali o sabor... Mas ali concentrou tudo, né? Concentrou tudo, né? É a famosa redução, né? Que muita gente já ouviu falar. Redução, inclusive ficou famosinha aquela redução de balsâmico. De balsâmico, né? Que aí você vem depois só com o prato pronto, joga aquele fiozinho e ficou chique. Ficou chique, alinhado. E depois a gente vai entrar nessa parte dos empratamentos, né? Inclusive dos que são
cozinha, gente, vocês sabem, cozinha é mutante, né? Igual moda, igual a, né? Então, tirando os clássicos, que os clássicos, são permanentes, mas eles têm sempre aquela coisinha de, tá na moda empratar assim, tá na moda, né? Então, a cozinha, ela tem tendência. Sim. E aí a gente fala das tendências e das não tendências mais, né? Tipo, salsinha em redor do prato, sabe? De toda a borda para o... Coitado, isso é pegadinha para garçom, porque quando ele chega com o prato que deixa lá, a mão dele vai ficar toda cheia de salsa, né? Porque ele tem que pegar. Então, a gente tem que ter cuidado também com isso, né? Sim. Lembrando que o prato sai da cozinha para chegar à mesa e que tem que chegar ok, né? Tem um processo, tem um transporte. Então, não vamos fazer o coitado do garçom ficar nessa saia justa. Principalmente que, às vezes, o garçom, quando a gente faz em casa, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Exatamente. Então, não tem problema para você mesmo. Exato, sabe? Ou para o seu colega, a menos que seja alguém que você realmente esteja querendo trollar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Primeira coisa para um caldo de legumes básico. Vou simplesmente jogando tudo aqui. Põe tudo aí, não precisa refogar, não precisa fazer nada. Não precisa. Aí é que tá. Aí entra no mundo das particularidades de cada pessoa, né? Sim. É evidente que tudo o que eu vou refogando, tudo o que eu vou passando, gerando esse processo, né, de aquecer, caramelização, né? Porque todo legumes, ele tem muito líquido, né? E, evidentemente, ele também tem açúcares, né? Então, ele vai passando por esse processo de caramelização. Se eu vou fazendo isso, eu vou fatalmente criando mais sabores, vou potencializando o sabor. Aqui a gente está falando sempre das bases bem neutras, né? Porque a partir das bases neutras eu posso ir construindo o que eu quiser. E como eu vou fazendo essas bases neutras, aí a gente vai só colocando aqui dentro, certo? E vai deixando... lembrando aqui também que nessa situação a gente vai jogar também o nosso bouquet garni, vai entrar aqui também dentro da minha panelinha, certo? E vou colocar também aqui simplesmente água, tá? Muita aguinha. Isso tem um volume, né? Porque também se você colocar toda a água do mundo com um pedacinho de cebola, não chega, né? O que eu posso fazer também é colocar, nessa situação, no caldo, é comum que a gente coloque também uma pimentinha do reino. Pimentinha do reino, certo? Então, nas bases clássicas, ele pede que se coloque uma pimentinha do reino. Eu também posso colocar aqui um alho. Gente, o alho aqui é um alho espremido com casca e tudo, porque eu quero simplesmente agregar sabor. Isso aqui depois eu vou até descartar, né? E coloco aqui com casca e tudo, ok? Com casca e tudo mesmo, porque... Para extrair o que tem de sabor dele. Porque, na verdade, aqui o que eu quero é sabor no caldo, na água, né? Então, eu vou fazer essa transferência. Exatamente por isso, eu vou usar água fria, certo? Eu vou começar com água fria, porque eu preciso desse tempo, né? Para que se passe o sabor dos legumes para a água, né? Coisa que depois, quando a gente for fazer um risotinho, eu já vou falar uma outra historinha, mas aí cenas do próximo capítulo, pouco a pouco, para a pessoa não pirar, né? Então, base de um caldo de legumes. Tá? Certo. Aí, se eu quero fazer um caldo de frango, por exemplo, sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar carcaça de frango. Não adianta aqui nesse momento, tudo que quando a gente fala em caldos, a gente está sempre lembrando de proteínas. Quando eu estou fazendo um caldo de proteína, né, de carne, de frango, de camarão, particularmente de caldo de frango, porque camarão não tem osso, né? Mas assim, você vai sempre utilizar as carcaças, né, as partes chamadas menos nobres, né? Porque
primeiro pela questão do colágeno, né? Particularmente na carne, ela, né, tem muito colágeno e tudo. E também porque o que eu quero é apenas transferir sabor. Então, eu não vou colocar aqui uma coxa ou um peito, coisas que eu vou usar numa preparação, né? Eu tiro, por exemplo, eu compro um frango inteiro, então eu tiro o peito, eu tiro as partes que eu vou utilizar para uma outra forma, numa receita, e toda essa carcaça eu vou colocando dentro desse caldo. Certo, interessante, certo? Porque eu imaginava que era mais pelo sabor. É pelo sabor, sim, mas também, como você falou, pelo colágeno, pelo né? Para dar uma consistência. Exatamente, né? De aproveitamento. Então, vamos lá. Aqui uma carcassinha, já coloco aqui dentro. Gente, lembrando que aqui eu poderia ter feito a cocção só disso e parei a minha vida e fiz um caldo de legumes. Certo? Aqui eu já estou trazendo a carcassinha da galinha e estou colocando aqui dentro. E vai assim mesmo? Vai assim mesmo. Cruzinha sem nada. Cruzinha sem nada, certo? Aí pronto, aí tem aquela outra história, você perguntando, vai cruzinha sem nada? Vai cruazinha sem nada, é base, certo? Vai ficar bem neutro, tá? E aí, se eu quiser também fazer o processo de refogar, então eu venho e também posso fazer isso, certo? Certo. O que é que vai mudar no resultado final? Vai mudar porque ele vai ficar bem mais... Até a gente chama assim, fundos claros e fundos escuros. Os claros são esse, né? Que não passa por esse processo de uma cocção prévia, de uma queima, de certa forma, né? Sim. Quando você usa ele no fogo ou no forno, porque pode ser de um jeito ou de outro, então você já vai ter ele mais escuro, né? Você vai potencializar de cara o sabor. O sabor e a tendência que ele fique mais escuro. Que ele fique mais escuro. E aí isso vai depender do seu objetivo. Do seu objetivo, né? A gente está falando sempre de base. Por quê? Porque essa base eu posso, por exemplo, fazer apenas uma sopa leve, né? Eu posso servir para, por exemplo, posteriormente fazer uma sopa... A de cebola, usualmente, a gente faz com caldo de carne, né? Mas eu posso fazer um consumê, né? Que aí é aquela coisa mais leve, com leguminhos. A gente pode fazer aquele famoso que se usa muito com os capelete, né? Então, pronto. Aí a gente vem sempre com as bases mais neutras. E aí talvez você não queira muito escura. Não queira muito escura. Não faz o refogado, justamente, faz assim, né? E, evidentemente, se de cara eu já sei que aquilo serve para uma preparação, porque esse daqui a gente faz a base neutra, porque eu posso guardar, congelar, que depois a gente chega nesse momento. Porque a ideia é essa, é ter isso pronto. É ter isso pronto. Porque numa necessidade, faz aquela receitinha do cuscuz, faz um risoto, faz uma coisa, rapidinho pega ali, descongela e faz, né? Posso até na hora que eu estou mesmo fazendo uma carne de panela, alguma coisa assim, em vez de usar os caldinhos prontos, gente, nada contra. A gente também não vai ficar aqui dizendo, nem ser contra nem a favor de nada, é democrático, cada um faz o que acha que tem que fazer. Isso. Mas, evidentemente, que os caseirinhos a gente sabe que a gente tem mais controle sobre a questão de sódio, né? Exato, que a gente sabe que esses processados já prontos vão vir com uma quantidade de sódio maior. Até para que se conservem, tem uma série de coisas tão... de conservantes, mais saboroso, mais justamente, fresquinho, mais saudável, né? Então, vamos tirar aquele diazinho para fazer os caldos, deixa tudo prontinho, não tem mistério, e aí congela e faz os seus próprios cubinhos. E outra coisa, dá um prazer danado, né? Dizer assim, esse caldo fui eu que fiz, é chique, assim, como a gente estava falando, isso é muita assinatura, né? Certo, aqui já estamos em condição de ir para o fogo. Fogo, certo? Fogo, vai para lá, vai cumprir o seu papel, vai esperar, porque aí agora já não é mais trabalho nosso, é do fogo. Graças a Deus existe e deixa exatamente ele ter esse tempo, né? Certo. Nessa situação, se eu quiser, há quem goste, há quem não goste, eu posso também colocar um cravinho, sabe? Sim. Eu acho que fica interessante, acho que fica mais aromático, posso colocar. Logicamente, quem não for gosta, amante, né? Pode simplesmente abolir essa parte, certo? Aí, esse mesmo processo de colocar o mirepoix, o buquê garni
e colocar a água. É idêntico para todos. A diferença é caldo de frango, agrego frango. Caldo de carne, agrego carne, certo? Eu tenho aqui 2 situações, que é de uma carne que você vê que ela está aqui. Aqui é uma costela, né, bovina. E eu uso, evidentemente, aquilo que a gente estava falando, sempre com osso, nessa parte perto do osso, porque ela vai ter mais sabor, vai ter a questão... E tem o colágeno. Do colágeno, né? Que é aquela gelatininha que a gente percebe que forma, né? Para o caldo de carne, a gente sempre faz uma cocção prévia. Porque caldo de carne, gente, é um caldo que tem mais potência, né? Ele é mais forte. Então, antes de começar esse processo aqui, eu levo a carne ao forno, tá? Eu venho com essa costela, coloco numa placa forno, certo? Até ficar com com esse aspecto dourado. Quanto mais tempo de forno, mais escuro vai ficando, mais potencializa o sabor, mais fico com aquele chamado caldo fundo escuro. Certo. Fica mais escuro e mais forte. Mais escuro, mais forte. Porque aí vai trazendo aquelas notas, né, até um pouquinho amargas eu não vou dizer que é queimado, gente, porque a gente também, se fizer queimado, não, né? Porque aí é too much, né? Passei da conta. Sim. Engraçado, eu tinha uma amiga que uma vez eu me lembro, só um parente de uma brincadeira, que eu lembro que ela fez uma coisa e ficou extremamente queimada, né? E a professora, isso na escola, e a professora fazia, tá um gostinho assim meio queimado. A intenção era essa, era que realmente ela ficasse com esse gosto terroso, entendeu? Se colar, colou. Então você também pode dar essa dica, né? Não, a minha intenção era realmente que ficasse defumado, né? Sim. Queimar. Mas assim, não queremos defumação hoje. Ainda não é aula de defumação, porque a gente chegará lá também. Mas é de você realmente agregar sabor, colocando ela nessa situação de com forno. E depois que ela tá assim, ela vai dessa forma para a água e ali pro... Exatamente. Não precisa desfiar nem nada. Não, sabe? Porque não precisa. Tudo que eu estou colocando nessa panela, eu vou descartar. Sim. Sabe? Então, assim, nessa situação, o que me interessa é o que vai sobrar, é o líquido que vai ficar. Então, não interessa, ela está cortada, menos cortada, né? Se a gente fosse realmente utilizar, eu teria que ter cuidado com o tempo, inclusive com o próprio tamanho, porque cada coisa tem um tempo de cocção, né? Mas nesse momento é uma cocção longa, a carne é uma cocção longa e ela vai ficar depois, vai ser descartada, né? Então, não tenho o papel dela, que é de transferir esse sabor dela para a água, já vai ser cumprido. E pronto. E aí, nesse ponto, vai para o fogo. Vai para o fogo. E demora. A de carne demora, sabe? 40 minutos, 50 minutos nesse momento, porque depois ela vai demorar mais, né? Mas aí já não é mais base, já não é mais fundo, ele já passa para um outro momento, que é exatamente aquilo que a gente estava falando, de você ir agregando da personalização. Eu lembro de trabalhar com um chefe escocês, que ele no molho dele fazia, ficava uma delícia, no molho de carne, ele colocava um pedaço de chocolate amargo, menina, ficava bom demais. Entende? Então, assim, entra nesse mundo das personalizações, né? Sim. Que, gente, a personalização tem critério, né? Não vamos sair botando aí tudo e mais alguma coisa depois, não. Mas se ele colocou chocolate, eu posso colocar qualquer coisa. Um suspiro, né? Então, não é bem assim, sabe? A gente tem que ter um pouquinho de... Para chegar a isso, o cara era estrelado, ele já, né, comeu muita areia para chegar num ponto em que ele entendesse que aquilo, né? Sabia como ia usar. Agregar valor, não era van, né? Não, tipo, não estou pirando, passou um chocolate na minha frente, vou enfiar ali dentro. Sim. Né? Tem critérios, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquela famosa fusion cuisine, para não ser uma confusion cuisine, né? E você sair fazendo um samba do crioulo doido. Certo. Né? Por isso que é bom saber... entender dessas certas técnicas francesas, dessa base, porque aí você consegue ousar em cima disso e não sair usar em cima disso com sabedoria, usar em cima disso com foco. Cozinha tem uma coisa muito que é, como você estava falando, para quê?
né? Exato. Eu estou fazendo isso para quê? Aí, por exemplo, você estava falando da questão do frango. Posso fazer o mesmo processo que eu faço da carne? Posso. Se eu já souber de cara que eu vou usar isso para isso. Por exemplo, se eu vou usar com carnes de caça, beleza, eu posso vir e colocar até anis, até, sabe, mais ervas, que tenham uns sabores até mais fortes. Porque esse tem um propósito específico. Vamos harmonizar com uma carne de caça, que é uma carne mais intensa, mais forte. Exatamente, que pede, né? Até pede que você venha trabalhando com coisas mais fortes. Aqui a gente está falando base neutra, que você vai guardar na geladeira, porque você não sabe para que você vai usar. Pode ser para um risoto, pode ser para uma sopa, pode ser para uma carne, pode ser, enfim. Você ainda não pré-determinou o uso disso, certo? Então, a gente vai fazer eles clássicos, eles claros, eles sem muita interferência de sabor. Quando eu já sei, aí pronto, eu já posso ir dando uma direcionando, certo? Bem. Então, é hora do fogo. Hora do fogo. Então, Soninha, esse é o resultado depois que passa pelo fogo, reduz e vai para a geladeira. Aqui, terminou a cocção, ele vai para a geladeira. Por que eu coloco na geladeira? Porque ele vai criar essa gordura. Sim. Certo? O que tiver de gordura vai ficar em cima. Vai ficar em cima. Então, aqui a gente já começa a cavar essa gordura, certo? E vou tirando essa gordura, o excesso. Certo? Tem outra maneira também de fazer, que é ele ainda quente, de colocar um paninho, mas essa é mais usual porque ela separa. Facilmente separa com a refrigeração, né? Com a refrigeração, exatamente. Retirei esse excesso de gordura, então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui para não correr o risco de fazer. Para ficar mais fácil de manusear. Porque o importante é que deixe isso de uma forma prática de usar, né? Totalmente, né? E aqui, olha, já vamos começar a colocar dentro de uma caçambinha de gelo. E a gente vê que ele ficou bem concentrado, né? Ficou, né? E se eu deixar mais tempo, retirando as carcaças e deixando, ele vai ficar mais concentrado ainda, né? Mas preenchi minhas caçambinhas. Então agora é só congelar, certo? Para usar naquele momento. Congelo, retiro, coloco em saquinhos, né? Para não ficar com isso para sempre. Coloco em saquinhos e vou usando. O bom de usar, e o bom é assim, é que eu vou pegando, tipo, eu só quero, é pouca gente, 1 tablete, 2 tabletes, entendeu? Então nessa situação eu vou usando pontualmente, né? Perfeito. Então prático. É uma solução, dá um trabalhinho no início, mas fica com tudo prático na hora que eu diria que o trabalhinho é de cortar. Quem faz o maior trabalho é o fogo. É o fogo, né? Então, sabe? Mas é super tranquilo e interessante de se ter, né? Então, é isso. Hoje nós queríamos falar sobre essas bases para ficar pronto e facilitar a sua vida, nossa vida. Exatamente, né? Então, muito obrigado e a gente volta em seguida com o Dois à Mesa. Exatamente. Com outras receitas, ou com outras conversinhas, ou com outras coisas para mostrar interessantes. Né? Com as passeadas por aí pelo mundo também. Pelo mundo perto ainda. Ainda. O que nos for permitido. O que nos for permitido, tá gente. Bom? Muito obrigado e até a próxima. Até lá.